Pessoal, eu espero que vocês estejam bem e seus familiares. Pessoal, com a força de Deus, vamos dar continuidade às nossas videoaulas, ok? Então, na nossa revisão de termoquímica, agora nós vamos rever o balanceamento de equações. Vocês sabem que isso é importantíssimo na química, porque dentre os nossos probleminhas de termoquímica que nós precisamos ver, o balanceamento faz toda a diferença, ok? E uma equação que nós precisamos saber é a equação de combustão, que combustão é queima, é liberação de calor. Então eu já sei que essas reações que estão no quadro, elas são todas exotérmicas. Por que nós sabemos disso? Porque elas possuem oxigênio, todas elas, todas possuem dióxido de carbono e todas possuem água. O que muda então? O que muda é o combustível, ó. Metanol, metano, etano, benzeno e propanol. Se a equação não vier montada de combustão, eu preciso montar ela. O que vai ser me dado é o combustível. Então eu tenho que saber que eu tenho que colocar oxigênio, dióxido de carbono e água. Como é que nós fizemos o balanceamento de uma equação de combustão? O que nos ajuda bastante é que para nós fazermos o balanceamento, nós nunca vamos ter metal numa reação de combustão. Então fica fácil, porque primeiro nós começamos sempre pelo carbono. Então carbono, hidrogênio e oxigênio, é o que nós possuímos na molécula. Ó. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Nós temos isso em toda essa estrutura. Então começamos sempre pelo carbono. Vamos lá? Quantos carbonos nós temos antes da flecha aqui? 1. Depois da flecha? 1. Está balanceado. Segundo, hidrogênio. Quantos hidrogênios nós temos antes da flecha? 4. Depois da flecha, 2. Como é que nós vamos deixar igual isso então? Eu vou colocar um 2 aqui, ó. 2 vezes 2, 4. E por último, fizemos o balanceamento do oxigênio. Quantos oxigênios nós temos antes da flecha? 3. 2 aqui mais 1 aqui são 3. E depois da flecha? 4. 2 deste, e esse 2 está multiplicando o hidrogênio e está multiplicando o oxigênio. Então, 2 vezes 1, 2, que são 4. Então eu possuo 4 desse lado e 3 deste. Como é que eu vou deixar igual? Então eu venho sempre no oxigênio e posso colocar uma fração, ó, usando o mesmo denominador do oxigênio, que é o 2. Ó, 3 sobre 2. Cortando esses dois, número 2, 3 mais 1, 4. Então eu fico com 4 oxigênio desse lado e 4 oxigênio desse lado. Ok? Na segunda, quantos carbonos nós temos antes da flecha? Não esqueçam, começamos sempre pelo carbono. 1 antes da flecha, 1 depois da flecha. Está balanceado. Próximo, hidrogênio. Quantos antes da flecha? 4. Depois da flecha? 2. Então vamos colocar um 2 aqui. E agora, quantos oxigênios nós temos antes da flecha? 2. E depois da flecha? 4. 2 desse, 2 vezes 1, 2. Então aqui eu não vou precisar colocar fração, porque eu apenas colocando um 2 aqui, eu fico com 4 oxigênios desse lado e 4 oxigênios desse lado, ok? Na terceira, começando sempre pelo carbono, nós possuímos 2 carbonos desse lado e 1 deste lado. Logo, colocamos um 2 aqui. O carbono está certinho. Próximo, hidrogênio. Quantos nós temos antes da flecha? 2. Depois da flecha, 2. Está balanceado? Está balanceado. Vamos para o oxigênio. Quantos eu tenho antes da flecha? 2. Depois da flecha, 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Como é que eu vou ficar com 5 desse lado? Porque se eu colocar um 2 aqui, eu vou ficar com 4. Então eu vou fazer o uso da fração, ó, 5 sobre 2. Sempre colocando o mesmo denominador do oxigênio. Corto os números 2, vou ficar com 5 oxigênio desse lado, 5 oxigênio desse lado. Ok? No exemplo número 4, começando sempre pelo carbono, nós possuímos 6 carbonos desse lado e 1 deste lado. Então vamos colocar um 6. Carbono, ok. Vamos para o hidrogênio. 6 desse lado, possuo 2 desse lado. Então vamos colocar um 3. 2 vezes 3, 6. Quantos oxigênios nós temos desse lado? 2. E do outro? 15. Por quê?
6 vezes 2, 12. 3 vezes 1, 3. 12 mais 3 dá 15. Se eu deixar 15 aqui, ó, 2 vezes 15 dá 30. Então, eu vou fazer o recurso da fração, cortando os números 2, ficando com 15 oxigênio desse lado e 15 oxigênio desse lado. E no último exemplo, começando pelo carbono, eu possuo 1, 2, 3 carbonos. Do outro lado, apenas 1. Então, eu vou colocar 3. Hidrogênio, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do outro lado, eu possuo 2. Então, eu vou colocar 4. E por último, o oxigênio. Deste lado, eu possuo 3. E desse lado aqui, 2 vezes 3, 6. 4 vezes 1, 4. 6 mais 4 são 10. E desse lado aqui eu possuo 3. Como é que eu vou ficar com 10? Então eu vou colocar um 9 sobre 2. Eu vou cortar os números 2. 9 mais 1, 10. Resumindo então, pessoal. Balanceamento de equações de combustão. Balanceamento da equação de combustão. Primeiro, sempre começo pelo carbono. Segundo, fizemos para o hidrogênio. E terceiro e último, nós temos o recurso da fração, sempre no oxigênio. Ok? Todas essas reações são exotérmicas. Depois, quando nós formos fazer o cálculo da termoquímica dessa reação, o valor sempre tem que dar negativo. Se porventura eu estiver resolvendo uma questão do Enem bastante demorada e eu for marcar uma alternativa de maneira aleatória, jamais eu posso marcar um valor positivo uma reação de combustão, porque o valor, o resultado dessa reação sempre tem que dar negativo, ou seja, o nosso ΔH aqui sempre vai ser negativo, sempre vai ser exotérmico, com liberação de calor. Ok, pessoal? Um abração a todos, fiquem com Deus, saudade de todo mundo. Muito boa, Salda. Por quê? Sei lá, você explicou.